Gente, estamos de volta com o programa Eclésia. Olha, eu fiz uma pergunta aí pra gente ir pro intervalo e o Padre Guido ficou furioso comigo, no bom sentido. Padre, um padre pode revelar um segredo de confissão? De jeito nenhum, Simone. O padre tem o segredo, usamos a palavra técnica profissional, segredo total de tudo que ele escuta na confissão. Mesmo diante da morte violenta, o padre deve estar pronto a aceitar até uma morte, mas não pode abrir a boca a respeito de tudo que escuta na confissão. Padre, a gente fez uma pesquisa e percebeu que o Papa se manifestou bastante rigoroso nesses últimos tempos com relação ao critério de transparência, convidando bispos e párocos a informarem a autoridade judiciária, distinguindo o crime do pecado, dentre eles a pedofilia. Eu gostaria de entender se isso representa uma inovação no direito canônico ou no segredo de confissão. Não, como é isso? Não atinge absolutamente o segredo da confissão, certo? É uma atitude muito rigorosa que o Santo Padre tomou para o bem da Igreja, para poder evitar que aconteçam desordens morais dentro do clero. Certo? Portanto, enquanto talvez antigamente existia, vamos a palavra, uma cobertura, um paternalismo, uma proteção diante de determinados casos, hoje o bispo é obrigado, por ordem do Papa, a esclarecer exatamente estas situações, se for o caso até de afastar o sacerdote do seu ministério e também que o padre que infelizmente cai neste problema, que possa responder judicialmente dos seus atos, certo? Mas isso não interfere absolutamente o segredo da confissão. Padre, no caso de um padre, concretamente, como a gente está falando, que é a pedofilia, ou outra pessoa que não seja padre, que se confessa e manifesta que abusou alguém sexualmente, como é que o padre reage nessa hora? O que ele faz? Olha, diante da confissão, deve existir sempre a vontade de recuperar uma pessoa. Disse no bloco anterior que a confissão gera dois grandes efeitos: o perdão dos pecados e a força para não voltar ao pecado. Nós temos que olhar também para este segundo grande efeito. O sacerdote, diante de um tema ético tanto delicado, deverá esforçar-se para afastar-se das ocasiões. É de aí que ele mostra a sua também recuperação diante de um problema. E se ele confessou, não vamos tirar a situação do padre, da pedofilia ou de outra situação. Se o padre confessa alguém, por exemplo, padre, questão de estupro, de abuso sexual em mulheres, crianças, vem aumentando cada vez mais esse índice. A gente percebe aí pelas informações que a gente tem na mídia. Sim. E o padre fica sabendo de um, de outro caso. No concreto, padre, ele informa a justiça? Não, o padre não vai informar absolutamente a justiça, porque se escuta este tipo de problema dentro da confissão, não pode absolutamente abrir boca. O sacerdote poderá, às vezes, por exemplo, quem acusa um sacerdote de determinados atos são os leigos. E através do leigo, o sacerdote poderá chegar a outro sacerdote. Claro que nunca vai dizer de quem foi que deu esta informação, mas poderá ter um diálogo para ver, às vezes, o que acontece. Porque se trata de um assunto muito delicado. Eu repito que o princípio do segredo profissional é mantido. Mas a polícia, ela pode intimar um padre a depor? Não pode, absolutamente. Não pode. E se está no direito canônico, a igreja protege? Não somente protege, o sacerdote, repito, está na sua profissão de manter este segredo profissional. Não pode absolutamente abrir boca diante de coisas que escuta dentro do sacramento da confissão. Então, jamais ele vai ser intimado a depor num caso de violência, de morte? O sacerdote poderá tomar outras atitudes, aquele de dialogar com uma pessoa, com a outra, averiguar o caso, chamar a atenção, mas nunca comunicando absolutamente do que escutou daquela pessoa dentro do sacramento da confissão.
Entendi, padre. Sim. Então a gente pode ficar seguro que aquilo que a gente Sim, falar em confissão morre aí, né, Sim, padre? morre, exato. Como se diz a palavra, morre aí, né? Inclusive, é bom que os nossos amigos telespectadores saibam que temos na história casos acontecidos até de morte de sacerdotes diante deste tema do silêncio, né, do segredo profissional da confissão. Preferiram até a morte violenta, né, e assim, lamentamos até que aconteceram estas coisas, mas o sacerdote deve permanecer fiel ao seu segredo. Lembrando, claro, que o padre não é conivente ao erro, não é, padre? De Absolutamente. forma alguma. E que não é porque vai morrer no padre o assunto que a gente vai se sentir na liberdade de fazer qualquer coisa. Exato. Até porque vem a penitência. Estaria aí o sentido da confissão. Também a penitência significa, ou satisfação, como é chamado, é uma resposta que se dá a Deus diante de um problema que aconteceu e que deve ser eliminado ou evitado uma segunda vez. Por isso a penitência ou satisfação é parte integrante do sacramento da confissão. É bom lembrar nesta oportunidade as pessoas que dizem, padre, o que é necessário para fazer uma boa confissão? O catecismo coloca 5 itens. Sim. O exame de consciência, o arrependimento, o propósito firme de não voltar ao pecado, dizer tudo para o sacerdote e cumprir a penitência. São Então, os 5 esses itens. são preliminares importantes na hora de uma confissão. Exato. Repito, o exame de consciência, analisar primeiro a nossa vida diante de Deus, tendo como texto base os 10 mandamentos, por exemplo. Depois, mostrar o arrependimento. E vejam bem que se falta o arrependimento na confissão, a absolvição que o padre dá é nula. É muito sério uma coisa desta, hein? Se a gente não está arrependido, está somente com o remorso de consciência e desabafo com o padre, mas não está arrependido, não recebe a absolvição. Quer dizer que se eu faço um pecado, me confesso, retorno dali uma semana, cometo mesmo, retorno e cometo, para não virar um vício, ou na realidade eu não tomei consciência? Atenção, não falou do arrependimento, que é fundamental. Imaginamos que uma pessoa mate uma outra pessoa. Sente o remorso de consciência, fala com o padre, mas não está arrependido de ter matado aquela pessoa. Mesmo que o padre pronuncie as palavras da absolvição, não é válida. Quando falta o arrependimento e falta também o propósito de não voltar ao pecado, a absolvição é nula. Portanto, gente, pensemos bem antes de fazer uma confissão. Um belo exame de consciência. Exame de consciência é o quê, padre? É Como é que eu analisar faço? um pouquinho a nossa vida diante da lei de Deus. Analisamos mesmo os mandamentos. Amo a Deus sobre todas as coisas. Faltei a missa aos domingos. Como é que o meu relacionamento com os pais? Como é que vivo a minha castidade? Respeito a vida dos outros? E às vezes até aplicando nos mandamentos de Deus também numa interpretação dos pecados modernos contra a lei de Deus. Por exemplo, o 5º mandamento, não matar. Hoje posso acrescentar, dirigir embriagado. O 7º mandamento, não roubar. Poderia acrescentar, soltei um cheque sem fundo. Bem atualizado para o nosso contexto. Exato, e sentir exatamente a nossa consciência pesada, ponto primeiro, fazer bem o exame de consciência, mostrar o arrependimento, mostrar o que é fundamental. Repito, sem o arrependimento e o propósito de não voltar ao pecado, a absolvição é nula. Quindi, para fazer bem a confissão, pensem 2 vezes. Não vamos na fila porque o padre está à disposição. Procuremos logo pensar no que está acontecendo na minha vida para tomar decisões boas, seja no arrependimento, como também no propósito de não voltar. E não tenhamos medo, meus amigos, de confessar o pecado. O demônio usa a máscara da hipocrisia neste 4º ponto, a confissão. Não faça isso, não diga isso para o padre. O padre vai ficar nervoso. Né? Não diga isso. Pelo amor de Deus, meus amigos, devemos estar com vergonha
de fazer o pecado, não de reconhecer o pecado.